A Nath Pimenta, deputado Júlio César, qual foi a sua visão sobre o fechamento das escolas na pandemia? Olha só, eu acho que em determinados momentos, né, a gente tinha que seguir as orientações da área da saúde. Eu acho que o governador Ibanez, diferente de alguns outros estados, ele seguiu claramente as orientações até um determinado tempo, né? A partir do momento que as coisas começaram a funcionar, Brasília já começou a liberar. Teve alguns estados que, vamos dizer assim, que extrapolou, né, o tempo das crianças, dos alunos estarem em casa. Mas eu acho que naquele momento mais crítico, em que, né, as pessoas estavam sendo contaminadas, né, de uma forma muito grande, eu acho que por prudência nós tínhamos que realmente fazer né, tirar elas das escolas, até porque não adianta. E a gente viu isso, né? A saúde ela não ia comportar tanta gente precisando de uma UTI sem ter, né? E eu acho que o governo ele agiu muito bem e gradativamente ele foi liberando. Tanto é que Brasília saiu na frente de todas as medidas e saiu mais rápido também por conta de ter feito os acertos, né? Eu só discordo na questão de como foi feito no setor educacional. Uma quarta-feira, dia 12 de março, à noite sai um decreto proibindo o decreto do lockdown em todo o Distrito Federal. E à noite, as escolas elas funcionam 7 horas da manhã, 7:30 da manhã, uma organização familiar. Você sabe que não é feito do dia para a noite, né? A gente tem uma organização, especialmente as escolas. E, e ali foi é uma pergunta que eu faço: por que o decreto saiu naquele horário? Não poderia ter saído meio-dia, ou no dia seguinte, ou no dia anterior, 8 da manhã, 9 da manhã? Por que às 20 horas aquele decreto do lockdown em todo o Distrito Federal, sendo que naquele momento a gente tinha um casal infectado no Lago Sul? Esse é o meu único questionamento em relação a isso. Agora eu vi também que o senhor votou contra a atividade dos professores como atividade essencial. Ah, e se tivesse colocado como atividade do professor uma atividade essencial, obviamente que você teria uma maior dificuldade de fechar o setor. Por que o senhor votou contra? Ali foi uma orientação que o partido, naquele momento, tomou em meio a toda a situação que o país estava enfrentando. É, Aquele momento ele foi muito importante porque o Brasil demonstrou que não estava preparado para uma pandemia como nós vimos aí. Foram muitas vidas ceifadas e muitas vezes você tomar uma atitude abrupta como essa, os reflexos, né, serão piores. Então eu acho que nesse momento a gente tem que ter muita prudência e ver o que está acontecendo. Então eu acho que aquele momento ele foi importante a gente seguir aquela situação, mas torna a repetir. Eu acho que Brasília deu um grande exemplo em vista de outros estados. Porque a gente olhar para outros estados, São Paulo, por exemplo, ficou muito mais tempo com as aulas suspensas presencialmente e, e em função disso, o Brasil, aí falando de âmbito nacional, ganhou o título de país que mais tempo ficou com as aulas presenciais suspensas no mundo. E aí a gente tem os reflexos educacionais que a gente tem hoje, o setor tem hoje, e obviamente que reflete isso na questão da geração de emprego de carteira assinada, porque você não tem pessoas suficientes para assumir determinados cargos de CLT, de contratação, porque não teve, por exemplo, um ensino médio completo que terminou. Claro que aí, se você olhar para a base,
você vai ver que tem muita criança que hoje está no 5º ano, por exemplo, do ensino fundamental e sequer foi alfabetizado. Claro que o governo federal ele fez tentou acelerar isso de alguma maneira, mas é difícil, é complicado você correr atrás de um prejuízo pedagógico tão grande e que o retrocesso na evasão e no abandono escolar bateu mais de 10 anos, né, esses números. Então, a questão educacional a gente precisa, claro, olhar com carinho, obviamente que a saúde precisa, a segurança pública precisa, mas eu senti a educação um pouco abandonada nesse sentido aí. Mas vamos